Uma única célula fotovoltaica, independente do seu tamanho, independente da sua área, gera uma tensão em torno de meio volt. Essa tensão é relativa ao material e, na maioria das vezes, não importa o tamanho da célula fotovoltaica, de silício cristalizado, ela vai gerar uma tensão em torno de meio volt. Já a corrente que uma célula fotovoltaica consegue gerar varia de acordo com a área. A corrente elétrica que uma célula fotovoltaica gera é entre 30 e, hoje em dia, nas células mais modernas, até 40 miliamperes por centímetro quadrado, que faz com que uma célula fotovoltaica de 15 por 15 centímetros gere quase 9 amperes. Só que 9 amperes por meio volt dá pouquinho mais de 4 watts, e é muito pouca energia. Também as células fotovoltaicas são muito sensíveis, uma fina camada de silício, mais fina que uma unha, portanto muito quebradiça. É por esse motivo que, para se utilizar as células fotovoltaicas ao fim a que se destinam, captar energia solar, é necessário encapsular as células fotovoltaicas, associar e encapsular as células fotovoltaicas, e é justamente isso que é um módulo fotovoltaico, um conjunto de células fotovoltaicas associadas, geralmente em série, de forma a somar as suas tensões e mantém a corrente, encapsuladas. Isso é um módulo fotovoltaico. Esse vídeo é do fabricante Santec. O fabricante Santec teve problemas financeiros em 2012, 2013, quase entrou em falência e foi comprado por outro fabricante, Chufeng, e eles ainda estão ativos. Esse fabricante, como o fabricante SolarWorld, como o fabricante Solindre e muitos outros grandes fabricantes, produzem desde a célula fotovoltaica até o módulo fotovoltaico em bala no final. O que ele mostra é o processo de melhoria das lâminas que serão transformadas em células fotovoltaicas. Foi mostrado o estágio de microtexturização que cria um sistema de micropirâmide sobre a célula fotovoltaica que reflete menos a luz. Aí nós vemos o processo de difusão de fósforo, em que é feita a segunda dopagem através do gás fosfino nas lâminas que se transformarão em células fotovoltaicas. E agora a gente vê o processo de limpeza de banho químico para remoção do fósforo na camada de baixo e nas camadas laterais da célula fotovoltaica. Esse é o processo chamado de etching. Também é feito um desbaste na lateral das células fotovoltaicas, das lâminas, para que não haja nenhum tipo de ponto de curto-circuito. Depois as células vão passar por um processo de pigmentação, de colorização. É a criação da camada antirreflexiva, que geralmente dá a tonalidade azulada bem forte das células fotovoltaicas. Cada fabricante pode ter lá o seu processo, A maioria deles usa um composto de silano com amônia, que é o que está sendo mostrado aí. E quando sai desse processo, a célula fotovoltaica está mais azul, Agora a gente vai ver o processo de metalização, e como mostrei no vídeo anterior, é o processo de silkscreen, de serigrafia dos contatos na parte posterior e anterior da célula fotovoltaica, na parte de cima e na parte de baixo da célula fotovoltaica. Olha, na parte de baixo da célula fotovoltaica, como não tem necessidade de entrada de luz, é inteiriço, ela é toda colorizada, toda serigrafada com um óxido, mas a parte de cima, como tem que receber a luz, recebe uma grade feita de pasta de prata. E depois entra no forno para derreter, para que sejam feitos os contatos elétricos, e as células fotovoltaicas são testadas individualmente e classificadas de acordo com a sua capacidade de geração de corrente elétrica. Você vê que tem vários montinhos aí, Cada montinho desse vai para a produção de módulo fotovoltaico. No mesmo módulo fotovoltaico, no mesmo conjunto de módulos fotovoltaicos produzidos num grande lote, tem sempre células do mesmo tipo, com a mesma classificação. A gente viu a soldagem das células fotovoltaicas feita por uma máquina, e aí nós estamos vendo a preparação da laminagem dos módulos fotovoltaicos. É a mesma coisa, o vidro, EVA, células fotovoltaicas, mais uma camada de EVA, e a proteção traseira, o backsheet, que é geralmente TPE, o elastômero termoplástico. O fabricante DuPont tem a marca registrada Tedlar, que é muito conhecido também no meio como material utilizado para o backsheet, para a parte traseira dos módulos fotovoltaicos. Backsheet, que é folha traseira, na terminologia em inglês. Aí é o processo de laminagem. Os módulos fotovoltaicos nesse tipo de linha de produção passam um tempo maior sob pressão
e em temperatura, de forma a eliminar completamente qualquer quantidade de ar que tenha no seu interior, o que faz com que os módulos fotovoltaicos tenham mais dificuldade de laminação, ou seja, duram mais tempo. Engraçado que na fábrica da Santec, né, que é super high-tech, a colocação das caixas de conexão dos módulos fotovoltaicos ela é feita manualmente. Hoje em dia, alguns fabricantes, como é o caso do fabricante Martifer, que tem um vídeo no YouTube muito bacana, narrado em português de Portugal, né? A colocação da caixa de conexão é feita por um braço robótico. A soldagem e a colocação do vedante, o material de silicone. Aí eles mostram um processo de teste de módulo fotovoltaico. Não são todos os módulos fotovoltaicos que são testados. O que eles podem fazer nesse laboratório próprio é um teste prévio antes de enviar para um laboratório de certificação. Teste mecânico com tiro de gelo, teste de pressão e eles fazem testes elétricos também. Para ter certeza de que quando eles mandarem o módulo fotovoltaico lá para os laboratórios, que a gente está vendo em uma série de laboratórios, Tiff Island, Underwriters Laboratory, que é o que significa o L, o módulo fotovoltaico vai passar. É para controle de qualidade interna. Geralmente nas linhas de produção, somente os testes de geração de tensão e corrente dos módulos fotovoltaicos é que são feitos na quase totalidade. Os laboratórios de certificação mandam profissionais até as fábricas, eles recolhem alguns modelos aleatórios dentro dos lotes e levam para fazer os testes, os módulos fotovoltaicos. Alguns são destruídos nos testes mecânicos e elétricos, mas eles não devolvem nada, eles devolvem somente os certificados e as características elétricas, coeficiente de temperatura dos módulos fotovoltaicos. A gente fala disso já já.